Bom dia, queridos devotos, devotas. Hoje é segunda-feira, então hoje é o dia de estudarmos o Sri Chaitanya Charitamrita. Então aqui estamos num episódio bem interessante, é a conversa de Chaitanya Mahaprabhu com Prakashananda Sarasvati, os impersonalistas. E eles perguntaram ao Sr. Chaitanya, ou pediram ao Sr. Chaitanya para falar acerca do Vedanta Sutra. E aqui a Chaitanya Mahaprabhu está explicando sobre a capacidade, que a verdade absoluta, o Senhor Supremo, tem de manifestar uma variedade enorme, infinita de criações, e ao mesmo tempo ele permanece imutável. Então aqui Chaitanya Mahaprabhu está argumentando sobre esse aspecto da nossa teologia. É um ponto, isso já foi falado na segunda-feira passada, e aqui esse tema ele está sendo tratado assim de uma forma exaustiva, falando constantemente sobre essa ideia. Então a gente vai ler agora o verso e o Prabhupada vai dar um significado relativamente longo, depois nós vamos comentar um pouquinho. Então o verso é o verso número 127 do Adi Lila, capítulo 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Prakrita Vastuteya Diachincha Shakti Hoya Ishvarera Achincha Shakti Iteki Vishmaya. Desculpem, na verdade é a partir do verso 125. É o 125. Interessante, ele pulou aqui do 125 para o 127. Ficou faltando um verso aqui. Não está aqui, 126. É o 125, o 126 e o 127. Bom, o 125 é o seguinte. A Suprema Personalidade de Deus é opulenta sobre todos os aspectos. Portanto, mediante suas energias inconcebíveis, ele transforma a manifestação cósmica material. Continuando. Usando o exemplo da pedra filosofal Chintamani, que mediante sua energia transforma ferro em ouro e mesmo assim permanece a mesma, podemos compreender que, embora a Suprema Personalidade de Deus transforme suas inúmeras energias, ele permanece imutável. Continuando, 126. Embora a pedra filosofal produza muita variedade de joias preciosas, não obstante, ela permanece a mesma. Ela não altera sua forma original. E o 127. Se existe semelhante potência inconcebível em objetos materiais, por que não deveríamos crer na potência inconcebível da Suprema Personalidade de Deus? Significado. O argumento que Sri Chaitanya Mahaprabhu apresenta neste verso pode ser facilmente entendido, mesmo por um homem comum. Basta ele meditar sobre as atividades do Sol, quem tem fornecido quantidade limitada de calor e luz, desde tempos imemoriais, e mesmo assim não sofreu nenhuma diminuição de poder.
A ciência moderna crê que toda manifestação cósmica é mantida pelo brilho do Sol e realmente pode-se ver como as ações e reações do brilho do Sol mantêm em ordem todo o universo. O crescimento dos legumes e mesmo a orbitação dos planetas ocorrem devido ao calor e à luz do Sol. Portanto, às vezes os cientistas modernos julgam que o Sol seja a causa original da criação, desconhecendo que o Sol é apenas um meio, pois também é criado pela energia suprema da suprema personalidade de Deus. À parte do Sol e da pedra filosofal, há muitas outras coisas materiais que transformam suas energias de diferentes maneiras e mesmo assim permanecem como são. Portanto, não é necessário que a causa original, a suprema personalidade de Deus, se altere devido às mudanças ou transformações de suas diferentes energias. A falsidade da explicação de Vivaktavada e Parinamavada de Shripada Shankaracharya foi descoberta pelos acharyas Vaishnavas, especialmente por Jiva Goswami, cuja opinião é que, na verdade, Shankara não compreendeu o Vedanta Sutra. Na explicação de Shankara, que Shankara dá de um sutra, Anandamaya Vyasat, ele interpreta o afixo Mayat com um malabarismo de palavras, tal que a própria explicação prova que ele tinha pouco conhecimento do Vedanta Sutra, embora, por outro lado, quisesse apoiar seu impersonalismo por meio dos códigos da filosofia Vedanta. Na verdade, contudo, ele não conseguiu fazer isto, pois não pôde apresentar argumentos fortes. A este respeito, Srila Jiva Goswami cita o código Brahma Pucham Pratishtha, o qual prova vedicamente que o Brahman é a origem de tudo. Ao explicar esse verso, Shripada Shankaracharya interpretou diversas palavras sânscritas de tal maneira que, segundo Jiva Goswami, insinuou que Vyasadeva tinha pouquíssimo conhecimento de lógica superior. Tal desvio inescrupuloso do significado verdadeiro do Vedanta Sutra tem criado uma classe de homens que, através de malabarismo de palavras, procuram extrair diversos sentidos indiretos dos textos védicos, especialmente o da Bhagavad Gita. Um deles chegou a dizer que a palavra Kurukshetra refere-se ao corpo. Entretanto, semelhantes interpretações insinuam que nem o Sr. Krishna, nem Vyasadeva tinham um senso adequado de uso de palavras ou de ajustes etimológicos. Elas levam-nos a presumir que, uma vez que o Sr. Krishna não podia pessoalmente descobrir o significado daquilo que ele próprio falava, e Vyasadeva não sabia o sentido do que escrevia, o Sr. Krishna deixou que seu livro fosse explicado mais tarde pelos Mayavadis. No entanto, semelhantes interpretações provam apenas que seus proponentes têm pouquíssimo senso filosófico. Em vez de perder tempo falsamente extraindo tais significados indiretos do Vedanta Sutra e de outros textos védicos, deve-se aceitar as palavras desses livros como elas são. Portanto, ao apresentar o Bhagavad Gita como ele é, não alteramos o sentido das palavras originais. De modo semelhante, quem estuda o Vedanta Sutra como ele é, sem adulterações caprichosas e extravagantes, poderá compreender o Vedanta Sutra com muita facilidade. Portanto, Srila Vyasadeva explica o Vedanta Sutra a partir do primeiro sutra, Janmadhyasya Jataha, em seu Srimad Bhagavatam.
Janmadhyasya jato amvayat itaratash charteshu abhigya swarat. Eu medito nele, o Senhor Shri Krishna, a realidade transcendente, que é a causa primordial de todas as causas, de quem surge todos os universos manifestos, em quem eles são mantidos e por quem são destruídos. Medito nesse Senhor, eternamente refulgente, que é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações, e mesmo assim é plenamente independente. A Suprema Personalidade de Deus sabe muito bem como fazer tudo perfeitamente. Ele é Abhigyaha, sempre plenamente consciente. Portanto, o Senhor diz na Bhagavad Gita 7.26 que sabe de tudo, no passado, no presente e no futuro. Mas ninguém, exceto o devoto, o conhece como ele é. Portanto, os devotos do Senhor entendem, pelo menos parcialmente, a verdade absoluta, a personalidade de Deus, mas os filósofos mayavadis que especulam desnecessariamente para entender a verdade absoluta simplesmente perdem seu tempo. Shila Prabhupada ki Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Kinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Kinamine Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, como eu iniciei, esse é um tema da nossa teologia muito importante, que é chamado tecnicamente de Parinamavada, que é a transformação das energias de Krishna. Então, Krishna possui diferentes energias. A dimensão espiritual é uma energia chamada Antaranga Shakti. Shakti significa energia. Esse mundo material é uma outra energia de Krishna, chamada Bahiranga Shakti. Nós, almas espirituais, também somos uma energia, conhecidos como Tathasta Shakti. Tudo é energia. A diferença é que as energias que atuam na dimensão espiritual, todas elas são conscientes, todas elas têm consciência. Então é uma característica que a energia material não possui. A energia material não possui consciência. Por isso que Krishna, na Bhagavad Gita, quando ele vai, no 7º capítulo, ele vai falar que essa manifestação material é uma mistura de sua energia interna, sua prakriti superior, com a prakriti inferior, que é a energia material. Bhumi, Apo, Nalo, Vayu, Kama, Novo, Deva. Ele fala, essas minhas 8 energias compõem essa existência material, e depois ele vai falar, mas existe uma outra energia superior que anima esse mundo material. Então, a gente ouve às vezes as pessoas falarem que tudo é energia, mas é assim, tudo é energia. Só que existe uma variedade infinita de energias e cada uma tem suas atribuições, suas propriedades. Então, como estávamos falando, a existência espiritual é uma energia e essa energia, a energia espiritual tem divisões, subdivisões. Então a gente tem Ladini Shakti,
que é uma outra energia. E que tem suas características. Tem uma outra energia chamada Samviti Shakti, que também tem suas características. Né? Sandini, Samviti, Ladini, tudo é energia, tudo é energia. Mas todas essas energias estão sob o controle, né, da pessoa suprema, que é Bhagavan. Krishna também é conhecido como o energético. Né? Então, existe a energia e existe o energético. O energético é aquele que é o proprietário das energias. Né? Então, quando Krishna deseja, então ele manifesta esse mundo material. Há todo um processo, né, no qual esse mundo, através do qual esse mundo material se manifesta. Né? A energia material, no seu estado manifesto, é chamada de pradhana. Então, assim, tem muitas coisas técnicas, né? Na nossa teologia, Jiva Goswami explica isso tudo com muita clareza. Mas a ideia principal é que Krishna, ele manipula todas essas energias, e é através de todas essas energias que a gente pode perceber toda a existência. Então, se Krishna, como se o Absoluto não tivesse nenhum atributo, ele não poderia manifestar absolutamente nada. Não poderíamos ver nada, não poderíamos sentir nada, não poderíamos compreender nada. Então, o Absoluto, que é a fonte de tudo, de acordo com os impersonalistas, é uma consciência destituída de qualquer tipo de atributo. Entende atributo? Ou qualquer tipo de atributo, qualquer coisa. Então, os Vaishnavas argumentam isso. Então, se o Absoluto é uma consciência pura, destituída de qualquer atributo como vontade, desejo, capacidade de ação, né? E energias e tudo. Então, como vocês explicam tudo isso aqui? Aí ele diz, não, isso aqui não existe, isso aqui é uma ilusão. Então ele fala, isso aqui é produto de Saguna Brahman. Brahman é o espírito, né, supremo, a energia espiritual. E Saguna é com qualidade. Então existe o Brahman Nirguna, que é sem qualidade, né? Guna é qualidade, sem qualidade, que é esse absoluto ou essa consciência destituída de qualquer tipo de atributo. Porém, quando esse Nirguna Brahma entra em contato com Maya, aí gera, que eles dizem, que eles chamam de Saguna Brahma, que é o Ishvara, que é essa personalidade de Deus. Mas aí os devotos perguntam, mas se não existe nenhuma outra coisa, se só existe o Brahma, o que é Maya então? O que é essa coisa que entra em contato com o Nirguna Brahma e gera Ishvara? Aí fala, Maya existe e não existe. Aí começa o malabarismo de palavras. Né? Então, se só existe uma única coisa, que é essa consciência pura, destituída de qualquer tipo de atributo, não há possibilidade de que qualquer coisa possa surgir. Não há possibilidade, porque não há vontade, não há desejo, não há inteligência, não há nada. Não há outra coisa para você manipular e gerar alguma coisa. Entende? Se eu tenho uma bacia que não tem nada, né, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer com
Se tivesse terra, eu podia fazer alguma coisa, com água, eu vou misturar, aí eu crio muitas coisas. Mas se só existe uma consciência destituída de qualquer atributo, sem energia, sem nada, então não há possibilidade que daí surja qualquer coisa. Então, para que esse mundo? Se esse Nirguna Brahma não tem desejo, não tem vontade, não tem necessidade, não tem nada, não tem motivo para criar. Nenhum motivo. Então não existe explicação. Isso é malabarismo de palavras, como aqui Jiva Goswami, ou Parasita Jiva Goswami. Porque Shankaracharya queria simplesmente usar os Vedas, a Bhagavad Gita e o Vedanta Sutta para justificar a sua teoria, tá certo? Então, mas Vyasadeva nunca falou isso. Então, em outras palavras, como Prabhupada explica, é como que Shankaracharya considerasse que Vyasadeva não entendeu bem, não sabia usar as palavras direito. Mas ele sim, ele estava. Claro, a gente sabe que Shankaracharya é uma encarnação do Senhor Shiva e ele veio cumprir um propósito. Ele veio porque anteriormente era Buda que estava, o budismo que estava predominando na Índia, e o budismo se afastou dos Vedas. Buda, vocês conhecem a história, Os brahmanas se utilizavam da literatura védica para realizar os sacrifícios, a matança de animais. Então Buda veio pregar, dentre muitas outras coisas, a ahimsa, não violência, e a primeira coisa que ele fez foi tirar os Vedas, porque os brahmas justificavam a matança de animais através dos Vedas. Então Buda rejeitou os Vedas. Então Shankara veio pregar algo muito parecido com o budismo, porém ele estava utilizando os Vedas. Então tinha que ser algo muito parecido com a ideia do vazio do budismo. Nirvishesha e Shunyava. Shunyata é a teoria budista e Nirvishesha é a teoria de Shankara. Por isso que no no Pranama de Prabhupada, Prabhupada fala Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakaya. E Prabhupada veio pregar os ensinamentos do Senhor Chaitanya e destruir, tirar do Ocidente a ideia de impersonalismo e vaziismo, que é o budismo Então, mas de acordo com a nossa teologia, a verdade absoluta, ela possui inúmeras energias. Por isso que ele pode manifestar todas essas coisas, porque ele possui essas energias. Tá bem? E o argumento dos impersonalistas é que se o Brahma ele manifesta muitas coisas, então ele vai sofrer algum tipo de transformação. Então por isso aqui o argumento, porque o Brahman ele é imutável, ele não pode ser mudado. É uma categoria imutável, que não pode se transformar. Tá bem? Mas o que se transforma não é a personalidade, não é o absoluto, mas as energias do absoluto. Entendem isso? Então, Krishna manipula as energias, mas ele permanece como ele é. Da mesma forma, aqui então, Chaitanya Mahaprabhu está dando o exemplo da pedra filosofal. Vamos procurar ver se a gente encontra por aqui. Água mineral. Tem muita pedra. Tem muita pedra por aí, de repente a gente encontra uma delas, Bichara vai ficar feliz. Tudo que ela toca se transforma em ouro. Imagine só. Então, a gente resolveria muitos problemas, Padre? Ninguém precisaria mais trabalhar. Ixi, Maria.
Toca no açude. Então a pedra filosofal, ela transforma tudo que ela toca, mas ela permanece a mesma. Então, para dar um exemplo do Sol, que não é um exemplo assim perfeito, né? Porque o Sol é uma energia e está sendo desgastado, né? Porque diz que com o tempo o Sol vai deixar de existir, vai esfriar, não é? Mas é para a gente ter assim, uma ideia, né? De que, apesar de que Krishna manifesta todas essas coisas, tudo que a gente percebe, né? Ele permanece ainda inalterado ou inadulterado. Tá? Então essa é a nossa ideia. Essa é a ideia. Então tudo é energia de Krishna. Entendem esse princípio? Por isso que Prabhupada fala que como almas espirituais nós não podemos se apropriar daquilo que não é nossa propriedade. Entende, pai? Desperte, viu? Então, porque assim, nós somos a energia de Krishna, como almas espirituais, então nós somos propriedade de Krishna. Nós não somos independentes. A gente tem um certo grau de livre-arbítrio, mas nós não somos independentes. Nós temos alguém que nos fez, que nos criou, e que a gente depende, a nossa existência depende dessa pessoa. Mas o que a gente quer fazer nesse mundo? Ser independente. Não queremos nada com Cristo. Não queremos nada com esse ser que nos fez. Nada. Na verdade, nós queremos se apropriar da energia dele, que é essa energia material, que gera tantas formas e tantas coisas. Então a gente quer assumir a posição do Ishvara, né? Ou do energético, daquele que é o dono das energias. Então, muito bondosamente, Krishna permite que a gente, dentro desse mundo material, se aproprie de sua energia para o propósito da autorrealização. Ontem a gente estava ali, né, na ceia, né, comendo, tudo é energia de Krishna. Mas antes a gente ofereceu para Krishna. E a gente estava ali com Krishna, comendo com os devotos, falando de Krishna. Então Krishna permite, Krishna não é egoísta. Entende? Que só quer para si as coisas. Né? Na verdade, toda a criação de Krishna é para que a gente possa, junto com ele, viver, reciprocar relacionamentos. É isso. Krishna cria todas essas coisas para vivermos juntos com ele. No entanto, tem pessoas como o Pátria que preferem viver independente de Krishna. Quer ser o patrão. Quer se prevalecer, quer ser o centro de tudo, das atenções. Eu vi um vídeo seu, você pulando, cantando, chamando a atenção de todo mundo, cabelão desse tamanho, até aqui embaixo. Tudo que ele podia fazer para atrair a atenção de todo mundo, ele fez na vida dele. Tudo para querer ser o centro, né, pai? Me dei mal. Se deu mal, não foi? Então, é assim que acontece. Nós queremos nos apropriar do que não nos pertence. Krishna dá uma cota. Né? Qual é o verso do Shri Upanishad, Prabhu? Por favor. Você tirou? Ishavashyam idam sarva. Então, Krishna é o proprietário, né, de tudo. Krishna é a fonte de tudo. E cada um tem uma cota, né, dessa criação de Krishna. Né? Porém, se uma pessoa, né, se apropria, né, mais do que a sua cota, ele é um ladrão. Não é assim? O verso fala isso. Então, gente, isso é a nossa teologia. A gente precisa entender. Né? Por que Prabhupada fala tanto sobre luxúria? Qual é a diferença?
É o que a gente está explicando para vocês tecnicamente. Isso é luxúria. Então, os nossos sentidos têm muito apetite. Os sentidos querem experimentar, eles existem para isso, para proporcionar esse contato com os objetos materiais e aí experimentar algum tipo de sensação. E aí a nossa vida gira em torno de proporcionar isso para os sentidos. Isso é o que a gente chama de luxúria. Eu quero dar aos meus sentidos a oportunidade de interagir com os objetos materiais para ter algum prazer. Isso é a vida. Todo mundo está atrás disso. Entende? Isso é o que se chama luxúria. Isso é a raiz de tudo. É a raiz de todo o problema. É a revolta da alma contra o domínio da pessoa suprema. Só que o domínio da pessoa suprema não é um domínio imposto, não é um domínio escravocrata, é um domínio amoroso. Ele não tem interesse, ele não precisa disso. Não é? Então, na verdade, ele quer apenas expandir o prazer dele e de quem participa junto com ele. Não é? Então, aquela ideia da árvore, né? O verso do Bhagavata, que você agoa a raiz da árvore e tudo se beneficia. Então, essa é a ideia. Mas a alma condicionada, ela quer criar sua redoma, criar seu mundinho, se fechar naquilo ali e que o mundo que se dane. Então, por isso que a gente tem falado muito sobre essa ideia de comunidade, gente, é a ideia espiritual. Prabhupada falava de comunismo, mas não é esse comunismo desse mundo. Né? O comunismo espiritual, onde entendemos que tudo pertence a Cristo. Então, nós somos comunistas, mas não esse comunismo aí, de Marx, Lenin, a turma. Nosso comunismo é espiritual. Tudo não é que as coisas pertencem ao Estado, as coisas pertencem a Deus. Então, devemos ter essa atitude de serviço à Suprema Personalidade de Deus e desenvolver essa cultura de comunidade. Cultura de comunidade é cultura espiritual. A gente ouve de Vrindavana, Vrindavana é uma comunidade. Vraja é uma comunidade. Querem viver em Vraja? Aí tem que falar primeiro com a Lakshmi. Aí ele vai trocar de regra. Não pode isso, não pode isso, pode isso. Então é uma comunidade. Vrindavana é uma comunidade de devotos. E todos ali, as árvores, os pássaros, né, tudo ali está servindo a Krishna. E todo mundo se ajudando mutuamente a servir a Krishna. Então Vrinda Devi, logo cedo, chama todo mundo, vamos acordar o casal supremo, está todo mundo ali pertinho, já de manhã bem cedinho. E aí ela ocupa todo mundo, fazer guirlandas e muitas atividades. Todo mundo cozinha, todo mundo prepara, e mãe Yashoda de manhã já chama Radharani, já chama Rohini, já chama, e já no outro dia já pediu o pessoal para trazer a boga. E assim, todo mundo trabalhando para Krishna. É assim também aqui, né? Então o Vishala no outro dia já, né? Parece mãe Yashoda, Vishala, no dia anterior, mãe tem seaca. Aí temos que ficar com má vontade, eu não quero ir. Né? Aí fica difícil, né? É comunidade, aí todo mundo está ali servindo ao patrão supremo, não pátrica, o patrão supremo. Né? Então isso é vida de comunidade, então todo mundo comum, unidade, todo tem uma unidade comum, que é o prazer de Krishna. Não é o prazer de Krishna Karya. Né? Então Krishna Karya sabe dar prazer a Krishna. Né? Então essa é a ideia. Vida comunitária. Um ajudando o outro. Todo mundo juntos para o prazer de Krishna.
Então, a nossa dificuldade nesse mundo é que a gente aprendeu muito diferente. A gente aprendeu vida, vida assim, egoísta, individualista. Entendeu? Nós somos o centro. Então, isso é o resumo, isso é a essência de nossa teologia, a ideia. Então, entendem? Então, o que é que atrapalha, o que é que inviabiliza uma vida comunitária? Hein, Bichala? Você que é o bambambam daqui. Diz aí. Desentendimento, sim. Hã? Desentendimento entre os moradores. Mas por que existe desentendimento? Egoísmo, né? Falso ego, individualismo. Não é? Então a gente tem que combater essas coisas, né, Bruno? Entendem? Então, é esse o motivo. O nosso individualismo, o nosso egoísmo, né? E o nosso ego falso. O ego falso, na verdade, é que produz todas essas coisas. Né? O individualismo, tudo isso é um jeito de ser do ego que a gente aprende nesse mundo. Ok? Se vocês tiverem alguma pergunta. Pois não, Krishna Karya. O senhor falou do segundo verso do Sri Upanishad, né? E o senhor falou que se a gente pega mais do que é necessário, aí a gente está roubando. Mas o que você tem, ele não é sua cota já? Então como você estaria roubando? Será que é sua cota? Como é que você tem se não é sua cota? Vamos lá. Uma boa pergunta, né? Eu consigo entender assim, que, por exemplo, um político, né? Ele tem o salário dele, por exemplo, mas se ele rouba das outras pessoas, daí isso daí já está errado. Mas seria desse ponto de vista, mas estou falando das pessoas comuns, assim. Não, mas veja bem, a nossa cota é aquilo que vai trazer para a gente uma sobrevivência saudável e confortável. Essa é a nossa cota. Então, não é que você possui, e você pode até ter karma, não é? Porque você fez atividades piedosas na outra vida, então você pode ter. Mas isso não significa que porque você tem a oportunidade de ter mais, que você vai então privar os outros, não é? de terem o necessário. Então, quando uma pessoa, por seu karma, tem mais do que ele precisa para a sua vida, então ele distribui isso para aquelas outras pessoas que têm um karma mais, e que, por devido ao seu próprio karma, né, eles têm muitas dificuldades. Né? Então, isso é compaixão, isso é misericórdia. Então, ele vai tentar usar, né, os seus recursos para o propósito da pessoa suprema, para iluminar as pessoas. Né? Afinal, né, Parikshit Maharaj, quando estava diante de Kali, e Kali estava ferindo, né, o Dharma, né, o touro do Dharma, então ele falou, olha, mas eu preciso viver em algum lugar. Se você me expulsa, para onde eu vou? Me diga um lugar onde eu possa viver. Falou para Parikshit Maharaj, porque ele se abrigou em Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj ia cortar a cabeça dele, mas ele se rendeu. Então, para dizer, tudo bem, você pode viver, mas nos lugares onde há acúmulo de ouro, né? Onde há atividades pecaminosas. Então, se a gente não tem cuidado com isso, né? Então, com assim, o nosso estilo de vida. Né? Então, Kali tem o direito. Né? Kali é a sua turma, né? Entendeu, Papa? Então, tem muitos lugares onde Kali pode viver. Né? Lugares de Tamaduna e tudo mais. Então, eles não pedem licença. Eles não precisam, eles têm autorização. Cultivou Tamaguna, pode ficar certo que vai estar cheio de fantasmas, cheio de gente assim da turma de Kali.
tamaguna, violência, todas essas coisas. Eles já têm permissão. Ah, mas eu sou devoto, mas ficou em Maia. Você é um projeto de devoto. Devoto é uma coisa diferente. Devoto não esquece Krishna um minuto sequer. Esse é o devoto. Tem apego por Krishna. Esse é o devoto. A gente é projeto de devoto. Então, de vez em quando, a gente volta a ser um asura. A gente fala, nós somos um asura. Veja as qualidades dos asuras. E vocês vão ver que a gente tem ainda no coração muitas coisas de um asura. Inveja, cobiça. Algumas coisas a gente não tem, mas outras coisas a gente tem. Entende? Então, eu sou devoto. Tudo bem, a gente está tentando superar nossas qualidades assúricas que a gente ainda tem. Mesmo sendo religiosos, temos dúvidas sobre a existência de Deus. Mesmo como devotos. Ainda existe dúvidas. Então a gente tem muito de assura. Muito. Então, assim, quando a gente permite que as qualidades assúricas elas se manifestem, então, a galera toda assúrica vai se juntar a você. E aí a situação fica muito difícil para todo mundo. Entendem? Eles têm permissão. Então, a única forma de estarmos afastados desse tipo de influência é mantendo a nossa consciência divina, nossa consciência espiritual. Aí a gente não é influenciado. De outra forma, a gente recebe influência. Quantos devotos, líderes, gurus, sannyasis já caíram? Será que a gente não cai? Quantos devotos? São tantos exemplos na história, tantos exemplos. Então a gente tem que ter muito cuidado, nunca vacilar. Nunca vacilar. Esse mundo, Prabhupada falava, o problema de vocês é que vocês não têm medo de Maya. A gente vacila. Então quem tem medo de Maya, tem medo da influência de Maya, está ali todo dia, se nutrindo, se fortalecendo espiritualmente. Todo dia, não dá trégua, porque Maya não dá trégua. Que é assim, a ignorância prevalece nesse mundo e ela como é que fala? Já está aí, presente, onipresente. Nós é que precisamos buscar a luz, porque a escuridão já está estabelecida nesse mundo material. Quem quer sair da escuridão tem que nadar muito, senão se afoga. Não tem jeito. Entende? Então é isso. Então assim, se a gente tem mais do que o necessário, a gente compartilha, a gente ajuda. E não fica simplesmente acumulando. Tá, Shri Chaitanya Charitamrita aqui.